as pessoas que eu conheço, por ter nascido aqui e por tudo, né? 110 anos não é uma cidade nova, né? Mas assim, a gente não tem nada a ver, mas numa reunião assim, para falar com Deus é sempre bom pedir para Deus, né, abençoar a nossa cidade, os nossos governantes, o prefeito da cidade, os vereadores e todos os governantes do Brasil, né, do mundo, que estamos passando por essa epidemia, perdendo muitos amigos, conhecidos, familiares. Que Deus possa abençoar cada um de nós, nos dando bastante luz, muita força, todos os dias para a gente acordar cedo, olhar para o horizonte e seguir em frente. E assim vamos serenar nossos corações para falar com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não os deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que Deus nos proteja a todos. Amém. Estamos dado por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande tê-los conosco nesta noite de hoje. A dona Lenir me passou a mensagem falando que ela está viajando, não iria chegar a tempo para estar conosco. E, no mais, é uma alegria muito grande estar com vocês. E nós estamos estudando ainda o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabiam que o capítulo 5 me parece que é o maior capítulo do Evangelho? Vocês sabiam disso? Né? E vocês sabiam que ele é o maior porque é o capítulo que apresenta os problemas, os problemas da vida, né? Às vezes diz. Agora o problema não tem, né? A vida nossa não tem problema, então por isso que o capítulo 5 é o maior. Né? Tem vários temas, muitos temas mesmo. E cada tema que a gente vai estudando, a gente vai apaixonando cada vez mais nesses ensinamentos da doutrina espírita, nesses ensinamentos do Evangelho, porque são ensinamentos que nos mostram a razão, o porquê das coisas, né? Que nos consola, porque todo mundo passa por algum tipo de problema. Hoje, por exemplo, vocês sabem qual é o problema que nós vamos dar foco hoje? Certo? Vocês estão sabendo mais ou menos qual é o problema que nós vamos mexer com ele hoje? Aí vocês vão falar, não, esse problema para mim não é problema, eu nunca tive esse problema. Né? Mas tem gente no nosso grupo que já passou por esse tipo de dificuldades. O nosso colega Newton mesmo passou por esse tipo de dificuldade. Se vocês não sabem, né, o nosso colega lá de Itaúsu, o Newton Henrique, ele tem um casal de filhos, uma moça e um rapaz. E o rapaz dele faleceu aos 20 e poucos anos, já casado com duas filhas, pequenos. Faleceu, parece que foi assim, morte de repente, repentinamente, sem esperar. Então hoje ele só tem uma filha que mora em Goiânia. Então a gente vê o Newton assim alegre, animado, mas ele já passou por uns trechinhos difíceis, porque quem tem filhos sabe que é uma dor das fortes, é uma dor forte, né? Quem tem filhos sabe disso. Se não for a doutrina espírita, a pessoa pode entrar em parafuso, né? Então hoje nós vamos estudar essa questão. Eu vou passar o vídeo leitura. O texto está no Evangelho capítulo 5, né? O item é item 21. É uma mensagem do espírito Sanson. O Sanson, ele era um membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele era um companheiro de Allan Kardec. Então, depois que ele desencarnou, ele continuou passando as suas mensagens.
Então a mensagem que ele passou e que nós vamos ver hoje é perda de pessoas amadas, mortes prematuras, quer dizer, morte de pessoas aparentemente novas, né, fora do tempo. Certo? Então este capítulo, ele tem 6 parágrafos. Eu gosto muito de falar sobre a questão de parágrafos, porque um texto, quando ele é bem lido, bem entendido, ele nos preenche, né? Porque ele nos traz informações. Quando ele é mal interpretado, quando não é bem entendido, a gente costuma, às vezes, fazer interpretações erradas. Às vezes, tirar conclusões totalmente contrárias daquilo que está no Evangelho, por interpretações falsas. Então, esses 6 capítulos, a gente vai ver logo que o primeiro parágrafo, o espírito de Sansão, ele mostra um tipo de questionamento sobre a justiça divina, né? O porquê que uma pessoa morreu tão nova, ao passo que tinha gente, parece que já passando a hora de morrer, gente velha, né? Às vezes morre o pai, morre o filho, fica o pai, fica a mãe, às vezes já velhinhos. Por que não morreu o pai, não morreu a mãe, né? Não morreu um tio, já velhinho, teve que morrer, às vezes um jovem ainda, ou uma criança. Então o primeiro parágrafo faz essa abordagem. O segundo parágrafo, ele mostra a sabedoria divina. Porque os espíritos de luz seguem aquele raciocínio de Allan Kardec, né? Allan Kardec, ele provoca e dá a conclusão. Ele vai mexendo com o problema e vai concluindo. Vocês podem observar, quando vocês estiverem lendo alguma obra de Kardec, como é que ele dirige esse raciocínio. Então, no primeiro, ele provoca. Poxa, mas isso não é injustiça de Deus? Né? E uma pessoa nova vai ficar um velho? No segundo, ele mostra a sabedoria e a justiça divina. No terceiro, ele mostra para nós que a justificativa de muitas mortes, ou dessas mortes de pessoas novas, que para nós parece ser um ato de injustiça. Então, no primeiro parágrafo, no terceiro parágrafo, ele faz a justificativa do primeiro. Ele faz a justificativa mostrando que nestas mortes existe uma razão de ser. Porque que às vezes tem ali uma explicação, uma justificativa, porque que às vezes isso foi melhor que acontecesse a morte de uma pessoa mais nova. No quarto parágrafo, ele nos mostra a esperança de vida. Assim, às vezes as pessoas questionam, a pessoa morreu muito nova, ele tinha muita coisa para fazer ainda, ele tinha muita esperança que nessa vida, né, ele poderia realizar muita coisa na vida material, né? Mas que esperança? Ganhar dinheiro? Formar? Era isso a esperança que ele esperava? Sucesso? Ser famoso? Certo? Mas depois, isso basta? É isso, basta? Nós erramos muito, inclusive na educação dos nossos filhos, que nós só preocupamos com o sucesso material. Vocês já pararam para pensar isso? Os pais fazem um sacrifício danado de grande para dar uma boa formação para os filhos, querer que os filhos tenham sucesso na vida material, que cresça e tal e tudo. Poxa, uma pessoa vai viver o quê? Vai viver um tempo muito pequeno. O espírito dele é eterno. Às vezes a gente não preocupa em trabalhar a formação, a evangelização, aquilo que vai servir para o futuro, para a vida espiritual, a gente não preocupa. Até para a própria vida aqui, porque a pessoa, quando ele é trabalhada desde pequena no aspecto espiritual, ele tem uma vida diferente. Ele tem uma vida melhor. Mas a gente preocupa com sucesso material. E de repente a morte vem e ceifa a vida da pessoa. Para que resolveu aquilo? Eu tinha um colega aqui em Anicuns, que na primeira turma da faculdade de Anicuns, ele fez o curso de Direito.
Ele terminou a faculdade, curso de Direito, beleza. Ele foi um dos líderes lá das festas, né, da programação de formatura. Era um líder na sua turma. Acabou de formar com aquilo todo entusiasmo. Agora vou ser um advogado e tal e tudo. Morreu. Deu um infarto nele. Correu para o hospital e morreu. Então o quarto parágrafo analisa essa questão. O quinto parágrafo, né? Samson, o Espírito que deu essa mensagem, nos traz o consolo. E no sexto parágrafo, Samson faz uma evocação aos espíritas do nosso trabalho. Então vamos ver o texto. Eu estou dando assim uma ideia mais ou menos do que nós vamos ver. E depois nós vamos abrir o comentário. Aí na hora do comentário vocês podem abrir os microfones e vamos argumentar isso aí. Vamos amadurecer bem essa ideia, porque ainda tem mais, tem no livro dos Espíritos ainda, mas hoje nós vamos ver só do Evangelho, tá? Então vamos lá. Estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, continuaremos agora no capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, estudando instruções dos Espíritos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. No item 21. Pela lógica da nossa pequena compreensão da vida, temos a ideia de que as pessoas mais velhas devem morrer primeiro. Que o filho que deve enterrar a mãe e não a mãe enterrar o filho. Mas sempre acontece de maneira diferente. Às vezes morre o novo, a pessoa ainda jovem, até criança, né? E fica o velho, que aparentemente já não serve para nada. Já viveu o que tinha que viver. Então esse texto começa logo aqui no primeiro parágrafo, fazendo este questionamento que nos passa, assim, uma ideia da injustiça, né? Injustiça de Deus. Prestemos atenção então nesse primeiro parágrafo. Quando a morte ceifa, quando ela corta a vida nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. E no segundo parágrafo, está mostrando a sabedoria e a justiça divina. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar, onde pensais mostrar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Analisando esta frase, por que a gente imaginar que Deus, né, que é o Senhor dos mundos, com a morte, então, ele tem o prazer de nos aplicar penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perescrutasseis melhor, quer dizer, se procurássemos conhecer melhor todas as dores que vos advêm, todas as dores que aparecem, nessas dores, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora
e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Agora aqui no terceiro parágrafo, mostra a justificativa para essas mortes que aos olhos dos homens parecem injustas. Vejamos então. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Muitas vezes nós achamos que uma pessoa que morre nova tem um grande futuro, muitas coisas para fazer, muita esperança. E então, neste quarto parágrafo, Samson nos mostra questionando: que esperança? Que sucesso? Esperança da vida material? Vamos então ver este quarto parágrafo, para a gente ficar bem a par de que essa esperança que nós achamos não tem a ver com a verdadeira esperança da vida, com o verdadeiro sentido da vida. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? É essa a esperança que nós estamos pensando? Sempre essa visão restrita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? No quinto parágrafo, Samson nos traz o consolo. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, alegrai-vos, quando praza a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que este filho, aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabei que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas, quer dizer, dores descabidas, injustas, levadas pela emoção, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Neste último parágrafo, no sexto parágrafo, Samson faz uma evocação aos espíritas. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Nós vimos aqui o comentário
de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, de acordo com sua mensagem, Sanson conclui nos dizendo que, diante da perda de pessoas amadas, nós devemos considerar as razões divinas, os interesses espirituais, as esperanças da vida futura, a presença espiritual da pessoa amada, a obediência à vontade de Deus, porque Deus nada faz sem um fim inteligente e tudo tem sua razão de ser. Bom, então vamos começar os nossos comentários. A palavra está livre, qualquer um dos companheiros. Se alguém já passou por esse tipo de dor, o Newton, inclusive, eu mencionei aqui no início que hoje nós íamos estudar uma questão, porque é uma questão que aborda o sofrimento de muitas famílias, que muitas famílias já passaram, inclusive citei você como exemplo, certo? Então, a morte de pessoas amadas, mortes prematuras, quando morre um ente querido ainda uma idade bastante jovem, né, ou às vezes criança. Então, este texto do Evangelho, ele veio para nos mostrar a realidade da vida, né, e para nos consolar. Mesmo se a gente não passou por esses problemas, mas é necessário que na condição de espíritas nós possamos conhecer esta realidade para que nós possamos ajudar as pessoas. Quando eu tenho algum conhecimento que a doutrina espírita me deu, me permite eu às vezes dialogar, eu ainda sinto bem, porque eu posso ter uma argumentação, eu posso ter uma palavra, eu posso ajudar essa pessoa, certo? Porque uma pessoa quando te procura, porque ela está precisada mesmo, né? Então, nós como espíritas, a gente tem assim um dever de conhecer melhor a doutrina, para a gente poder ajudar melhor as pessoas. Porque senão a gente vai ficar naquele negócio, dando ponto de vista nosso que muitas das vezes, em vez de ajudar, faz é piorar o problema. Você entendeu? Né? Muitas das vezes você escuta uma pessoa, a pessoa vem conversar com você, às vezes você fica 1 hora, 2 horas só escutando, porque você não tem nada o que falar. Você vai falar, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, é outra realidade. É outra realidade, né? Então a gente precisa, e nesse caso de morte então, é muito difícil, né? Quando você chega num velório, que alguém está morto ali, principalmente quando é um filho, né? Você vê um pai ou a mãe ali, sinceramente, eu seguro para não chorar junto, porque eu sou muito chorão. Certo? Eu já mexi com teatro, essas coisas, eu tenho esse lado meio ligado a partes dramáticas, eu sou muito sensível, né? Eu tenho muita facilidade de interpretar um papel e viver a emoção do personagem. Então, às vezes eu seguro para não chorar. E muitas das vezes eu abraço a pessoa e falo assim, meu irmão, o que você precisar de mim, você conte comigo, porque me falta palavras, né? E o nosso dever como espírita é ajudar as pessoas quando elas precisarem nos procurarem, porque nós vivemos neste mundo de provas e expiações. Nós vimos no texto passado que a felicidade não é totalmente daqui, porque é um mundo ainda de muitos problemas. Claro que nós podemos amenizar, podemos aliviar, né? É por isso que a doutrina espírita nos ajuda. Deixa eu falar para o senhor. Esse texto do Evangelho que o senhor leu, já li várias vezes, né? Já leu, né? Imagino. Quando o senhor citou, no caso aí, por exemplo, a gente perder um ente querido, a gente sabe que não é fácil, né? Cada dor, se eu perder um pai, uma mãe, um tio, um filho, são dores assim, muito profundas mesmo. Eu acredito que a dor do filho é a pior dor que tem,
É verdade. E eu me apoiei totalmente quando um desencarne do meu filho, eu apoiei totalmente, eu e minha esposa, na doutrina, né? Eu já tinha conhecimento, não é que eu não sentia abalado, muito pelo contrário, certo? Senti muito, tá? Mas o apoio que eu tive foi na doutrina. Porque eu sou conhecedor dela, não profundamente, mas conheço um pouco, e eu sei como que é a nossa chegada, a nossa partida, por que que a gente vem, por que que a gente vai, e etc. O senhor sabe também, a gente lê e sabe dessas coisas, né? Então, e o que que aconteceu muito comigo? Aconteceu demais, estou falando que as pessoas procuram aí, e comigo acontece mais até hoje. Às vezes, quando eu vou conversar com uma pessoa, desabafar, né, chorar, falar da saudade que eu tenho dele e tal, quando eu vejo, eu já estou ajudando aquela pessoa, já estou ouvindo o problema dela, o meu já ficou de lado. É verdade. Acontece demais, demais. Se eu falo com a minha mulher assim, eu falo, eu não sei o que acontece. Nas minhas visitas nos clientes, vira e mexe, tem um cliente que vem, tá? Parece que vê na gente assim, uma imagem de uma pessoa que transmite certamente assim, um conforto. Então acontece muito comigo. Então, não houve tempo para mim. Quando eu ia clamar a minha dor para as pessoas, eu já estava ouvindo a deles. Mas eu acho que nisso aí foi um aprendizado muito grande. Foi aonde eu encontrei forças, né, para mim superar, né, essa dor, que é algo que o senhor não esquece nunca, não adianta. É como se fosse uma cicatriz, seu coração é partido. É verdade. Mas todo o apoio, tudo que eu pude assim, entender, se eu sou espírita, e se realmente eu acredito no que a doutrina fala, então é hora de eu fazer essa pregação, tem que pregar o que ela fala. E foi nela que nós conseguimos achar esse apoio. Então, esse texto aí, realmente, nessas mortes prematuras, o Espiritismo nos explica. Aí, se o senhor falar isso com uma pessoa, por exemplo, que nunca, não conhece o Espiritismo e tal, se eu vou falar, a princípio ele não vai acreditar. Então, é preciso estudar a doutrina para ter um conhecimento disso. Então, quando uma pessoa não procura, você tem que entrar com ele, né, com a linguagem mais simples, mais sutil, para ele ir entendendo, né? Porque de repente, falar para ele assim, não, a pessoa pediu para nascer aqui e pediu para morrer em tal dia. Eu falei, espera aí. Às vezes assusta a pessoa. Então, você tem que... Os próprios psicólogos, o senhor trabalhou com psicologia, o senhor deve saber, eles trabalham com essa linguagem. Eles não podem entrar assim, né, com tudo. Tem que ir devagarzinho para a pessoa, dando conselho, explicando, isso acontece, chegou a hora, né? E se eu fosse, estou indo num velório, aí a pessoa morreu, eu falei assim, não, Deus quis que ele morresse. Deus não quer que a gente morra, Deus quer que a gente vive. É verdade. Né? Mas só que nós fizemos um compromisso. Se fosse assim, mas a pessoa deixou tudo aí, ó. Não tem pessoas aí que morrem e nem terminou sua casa, nem colheu sua lavoura, nem fez seu passeio, porque chegou a hora. Nós temos compromisso nas vidas material aqui, de realizar. Aliás, nós não temos compromisso aqui na vida material, nós temos compromisso com a vida espiritual. Chegou, acabou. Ó. Pode estar com 10, com 15, com 8, com 10, com 100, vai. Vai. Então, era só isso que eu queria fazer a colocação, e só desculpa. E realmente é uma caridade, você presta, né, atenção no que a pessoa tem para falar. E você fez um testemunho, né? Realmente. E você está trabalhando isso, inclusive, em prol de ajudar outras pessoas, né? Muito bom. Exatamente, eu concordo com o senhor, é isso mesmo. Olha a sabedoria, a maturidade que o Newton adquiriu, né? Com essa experiência dolorosa que ele passou. Agora, quem mais gostaria de fazer alguma complementação sobre essas questões? Mesmo que nunca aconteceu de você ter perdido um ente querido,
O ano passado, o ano atrasado, nós estávamos ainda em reunião presencial. Eu lembro que a dona Euripa nos aproximou, sofrendo bastante, porque um sobrinho dela, ainda muito jovem, desencarnou. E então o pai dele ficou inconsolável, que é o irmão dela. Então foi um momento difícil, difícil mesmo. E me parece que agora eu acho que a esposa dele pegou Covid também alguns meses atrás. Foi um momento muito difícil. Então a dona Euripa passou por essa experiência com um sobrinho, né? E o pai sofreu muito. Se ela quiser falar, ou alguém mais quiser falar, mesmo que não passar por essa experiência, mas às vezes vocês gostariam de fazer algumas colocações baseadas no que nós estamos estudando no Evangelho, tá bom? É verdade, seu Zé Ribeiro. A gente passou, né? A gente passou por uma experiência muito dolorosa, como foi meu irmão, né? E eu tinha apenas 30 anos, não todo cheio de vida. Então, foi uma coisa assim que nós ficamos, a família inteira, apesar de ter esse conhecimento no Espiritismo, mas a gente perguntava o porquê, o porquê. Até hoje a gente pergunta o porquê. Mas tem um porquê, né? Eu acho que Deus precisava mais dele lá do que aqui, porque aqui ele estava muito envolvido com as coisas da terra. E a gente via que ele tinha muitos dons. A única explicação que nós teve foi isso, pelo nós compreender um pouco do Evangelho. Mas que é doloroso, é igual o nosso irmão falou aí. Muitas das vezes a gente acha que não vai aguentar. Então foi assim, muito de repente, não dá por aqui. Nós estamos aqui para vencer, né, e confiar em Deus que nós vemos. A palavra está com o nosso irmão. Pois é, e a senhora falou aí que, como se diz, apesar de conhecer a doutrina, vocês sentiram muito e questionaram, né, o porquê ele tão jovem desencarnou. Aí vocês entenderam que aquilo estava sendo a vontade de Deus, e aqui no Evangelho, aqui no quarto, no quinto parágrafo, está dizendo assim, olha, em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando for agradável a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Aí nós vamos ver aqui que seria egoísmo da nossa parte se nós quiséssemos que ele continuasse aqui. Seria egoísmo da nossa parte, porque com certeza para ele na vida espiritual seria melhor. Ele poderia, né, evitar muitos males. Igual que no segundo parágrafo está dizendo que quando a pessoa morre ainda em tenra idade, os pais sofrem naturalmente, mas que muitas das vezes, quantos pais sofrem, quantas mães sofrem com os filhos vivos, por questões aqui da vida material, por circunstâncias, por problemas que eles enfrentam. Então, muitas das vezes um filho morre cedo, a gente reclama, mas de repente, se ele continuasse vivo, poderia ter passado por uma experiência muito mais difícil, que poderia ter nos trazido mais dores, né? E quem mais quer falar? Zé, diante disso, eu tenho o meu tio, caçula, irmão do meu pai, ele teve uma única filha. E essa menina, aos 17 anos, engravidou de um cara que mexia com droga e tudo, e ela passou a viver uma vida desregrada. E aí, com 19 anos, ela desencarnou. Aí, no dia que sepultou e tudo, a gente foi para casa dele, e eu preocupada com ele, porque, né, ele já não tinha pai, não tinha mãe, os irmãos só tinham 2 irmãos. Aí, a gente conversando, ele falou para mim assim, minha filha, eu falei para ele, tio, mas se... eu sei que é triste, a gente precisa ter muita resignação. Ela falou, não, minha filha, mas eu tenho.
eu todas as vezes que ela saía, que eu não sabia para onde ela estava, eu rezava e pedia ao anjo de guarda dela que orientasse ela, que ficasse do lado, mas pedia a Deus também que se fosse para ela ter uma vida, que ela fosse ter mais, fala, ter mais coisas para resgatar em outras vidas, que Deus tivesse dó e que mudasse ela de vida. Quer dizer, ele não pedia praticamente para ela morrer, mas pedia que ela tivesse, né, um outro tipo de vida. E foi o que aconteceu. Ela morreu, né, de overdose e deixou uma criança, né, uma menininha de 2 anos. Ele falou, agora eu vou ver se com essa aqui, que ela me deixou, eu faço diferente, porque eu dei tudo que ela queria, eu mimei, eu fiz tudo e todo mundo fala que a culpa é minha. Então agora Deus também está me dando uma oportunidade para eu ter nova experiência de educar um outro espírito e não cometer os mesmos erros. Eu achei assim, sabe, no dia que enterrou a filha, ele com esse pensamento, eu fiquei, Valeu. assim, sabe, surpresa com a maturidade espiritual dele. Porque realmente foi uma coisa assim, que para ele, claro que a gente não quer que o filho morre, mas do jeito que ela estava vivendo, ele saber que ela já tinha, estava desencarnada, era melhor do que ele ficar vendo ela sofrer do jeito que ela estava, né? E agora ele cuida, isso já tem 8 anos. E ele cuida Aí ele foi ser evangélico, tudo, mas ele passou a criar a neta totalmente diferente da forma com que ele criou a filha. Certo. Olha o Então, é igual importante. ele fala, ele recebeu uma outra oportunidade através do desencarne precoce, né, de uma filha. Ele também teve uma oportunidade diferente, teve uma outra oportunidade de, de fazer diferente, como tô rouca, de fazer diferente, por exemplo, que quando Deus disse, o que fizeste do espírito que eu te entreguei, né, do filho que eu te dei, como é que você me devolve? Ele disse que praticamente ele pediu uma outra chance. E ele se sentia culpado, né? Você falou um ponto aí, Madalena, que eu gostaria de dar um pitaco nela aí. Você falou que ele ficou criando a neta. E ele falou, eu vou mudar a maneira de criar essa neta porque me culpam, né, da criação da minha filha, dela ter envolvido com as drogas, né? Então, ele tornou-se evangélico. Naturalmente, quis conduzir a menina desde pequena numa religião, né, num caminho diferente, né? Quis amparar pela religião para conduzir a filha. Tá vendo, gente? O quanto que é importante essa preocupação que nós devemos ter. A gente tem que esperar ter problema primeiro para preocupar com os filhos? Tá vendo? Foi o que ele falou. Ele foi criado na doutrina espírita, porque a família toda era espírita, mas era aquele espírita que não praticava, não era aquela pessoa que tinha, por exemplo, levava a filha para uma evangelização, nem nada, né? Então, foi fazer assim, fazer os gostos dela. E aí, quando ela faleceu, ele teve um convite, né, para ir para a igreja, e ele foi, mas ele nunca deixou de crer que ela está na vida espiritual, que ela tem uma vida lá e que ele pode fazer diferente com a outra, né? Eu achei Exatamente. interessante com que ele reagiu diante da morte da filha. Desde ele ficar e mimar mais a neta, ele reconheceu o erro, né? E resolveu fazer uma tomada diferente. É verdade. Muito bom. Mais alguém gostaria de falar? José Ribeiro. Fala, Paulinho. Alô, Paulinho, vamos falar então. Tá com a Então, palavra. para quem não me conhece, né? É, Eu sou neto criado com vó. Dona Madalena conheceu minha avó, seu Zé demais também, né? Vocês dois. então, nós pegava ele dormir no sofá, né, Madalena? É uma... Eu vejo no meu caso, o meu avô, né? Que minha avó, mas meu avô foi meus pais. Minha mãe me teve muito nova, tinha 15 anos, né? Então, teve 9 filhos, minha avó teve 9 filhos.
Minha avó, aquela pessoa serena, forte, não teve a oportunidade de ter estudo, assim, que naquela época, né? Muito tempo. Minha avó durou 71 anos, parece. Então, assim, mas a Madalena teve muito convívio, o seu Zé. Minha avó era uma pessoa sempre pra cima, forte demais. Criou esses 9 filhos. Deu muito trabalho, alguns deles. Mas minha avó nunca ficou para baixo, nunca foi triste. Do tempo que eu passei a entender de gente, alguns dos meus tios ainda dava muito trabalho. Tanto que minha avó veio a perder um filho, acho que ele tinha 18 anos, seu Zé, meu tio Júlio. Era mais ou menos isso. Ele era bem novo. Brutal, Muito, foi brutal, né? Eu tinha, muito brutal. né? E assim, É. minha avó superou, não sei se foi o seu Zé ou quem foi que deu um livro para ela espírita lá, né? Falar sobre, deve que ela falava do assunto, né? Que do jeito que ele morreu. E assim, minha avó sempre, nessa época, eu não sei se ela trabalhava no colégio já, mas minha avó era uma pessoa super pra cima, mais que sofreu. Aí depois veio a perca do meu outro tio já, com 33 anos, já É. todos criados já. E sempre minha avó feliz. Minha avó, em qualquer reunião dela, a da dona Madalena tá de prova, minha avó era uma pessoa que conversava com qualquer pessoa e dialogava qualquer tipo de assunto feliz. E sofreu. Com certeza ela sofreu muito com as percas dos filhos. Uhum. Então, hoje eu tenho minha família, teve uma época que eu tinha dor de cabeça, eu lembro até hoje. Eu tinha dor de cabeça, eu acho que eu tive umas 3 convulsões. E assim, eu deitava na cama e chorava, minha avó deitava, me abraçava e falava assim, não, meu filho, eu quero ver você, você vai crescer, você vai ter sua família, Deus não vai deixar você ir, sabe? Me abraçava, sofria comigo ali chorando, que aí, graças a Deus, né? Antes de eu ir para o centro espírita, a gente é católico, né? Família, eu fui algumas vezes em Trindade, fiz promessa. Assim, talvez pode ser promessa, lógico que a gente que acredita em espiritismo, a gente que é espírita hoje, a gente sabe que a gente tem a autocura. A gente confiar em Deus, né? Pedir com vontade, com paixão, né? E Deus dá cura pra gente, É sim. verdade. Graças a Deus, quando eu tenho enxaqueca, quando eu fico muito preocupado com alguma coisa, eu tenho enxaqueca. No final da tarde, Certo. talvez passo algum estresse do dia, só. Nunca mais. Acho que tem mais de 15. Eu era novo ainda, tem mais de 15 anos que eu nunca mais tive aquelas dores de cabeça que eu tive e convulsão. Nunca mais, sabe? Tô Quando, você- bem. quando, quando você trabalhar muito, estiver estressado à tarde, você faz um chazinho de erva cidreira e come com a petinha. Evita comer comida forte, você vai ver. Aí você melhora, dorme bem, no dia você amanhece zerado. Agora eu tenho erva cidreira aqui, que eu peguei uma muda lá na casa do seu Fausto. Tô fazendo Então, direto, só falta eu vou comer a peta agora. é, Então, quando minha avó faleceu, eu já era casado. Quando meu tio morreu, eu não estava aqui, eu estava viajando. Que foi lá que eu conheci a Eliette. E a gente veio já com o Paulo Jorge. E quando minha avó faleceu, eu já tinha o João Henrique. Então minha avó não viu eu criar meus filhos. Hoje ela vê, lógico, ah, ela não morreu, ela simplesmente fez uma passagem para outro mundo. Mas ela está viva entre os espíritos e está melhor que nós, claro, né? graças a Deus. Então hoje eu vejo, assim, que nem o senhor aí, o senhor lá de Sul, No cara Newton. super forte. Hoje eu vejo meus filhos aqui tem dia, nossa, Paulo Jorge teve um probleminha de coração, graças a Deus não precisou tomar remédio. Na última consulta que fez lá já tinha tampado o buraquinho, então assim, É, Deus só vem me abençoando. Mas a gente pensa, nossa, demais. Ou a gente morrer antes deles, ou um deles acontecer. Acho que todo pai pensa nisso, é né? verdade. Mas É, todo pai. Então, assim, tem hora que eu olho meus filhos correr aqui, eu fico assim, em parafuso também. é verdade. Mas Deus dá força pra gente. Deus dá força, e eu penso na minha avó, nas coisas que ela me falava. Eu vou ver meus filhos bem. E o que eu mais a Eliette pode, a gente dana. Tem hora, a Eliette fala mais firme com os meninos que eu. Eu sou mais solto, mas filho, a gente tem que ser firme com eles na hora que precisa. E se acontecer alguma coisa, é doído.
nossa, eu não imagino a dor que um pai passa ao perder um filho. E nem quero passar isso, porque eu quero ficar bem velhinho com meus filhos, com meus netos. Claro, claro. Mas o que acontece, acontece porque foi traçado na vida da gente. É, Do momento que a gente nasceu, a gente não sabe o dia que vai acontecer da gente fazer a passagem. Mas que vai ter, para todo mundo. Que novo, que nem o senhor falou, o senhor Milton, seu Nilton, que ele falou que ou pode ser com 7, com 1, com 10, com 100, com qualquer idade. Falar para vocês, eu dou muita luz para nós, que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos seguir em frente todo mundo, tá? E que Deus essas- abençoe todo mundo. E eu vou trabalhar, que tem um cliente ali querendo uma água, eu vou lá levar água para ele. Então leva Boa o gás. noite, fica Boa com noite. Deus. Fica com Deus também, Paulinho. Tchau. Tchau. Vou deixar minha água aqui, que Deus abençoe. Na hora que eu chegar, acho que já finalizou. Você toma ela. Mas, viu, Sim, Paulinho, certinho, a vó. sua avó Senhora. realmente foi assim, muito resignada com a morte dos filhos. Eu convivi com ela naquela época, então assim, ela chegava para trabalhar, ela já chegava, a gente pensava assim, nossa, hoje ela vai estar, né, quando acontecia as coisas, ela chegava com o mesmo astral, com aquela, sabe, com aquela firmeza, e era muito bom conviver com ela. É. Que Então, guerreira, ela né? assistiu Foi todos os nove desenhos da- filhos. Hoje não é fácil criar 9 filhos, igual minha avó. Porque minha avó criou sozinha, porque meu avô deu muito trabalho com minha avó. Ele foi uma pessoa muito boa, mas foi 9 mais eu, né? Minha avó criou 10 comigo. E Não mais- tinha eu, era como filho E lá. mais o seu avô, né? E mais meu avô. Minha avó foi campeã. Nossa. E eu devo tudo a ela. Tudo que eu tenho hoje eu sou gratidão. Gratidão por ter nascido aqui, ter as pessoas, Dona Madalena. Nossa, eu lembro, eu era pequeno, eu passava na casa da Dona Madalena com a minha avó, vindo do colégio. O seu Zé no banco já. Nossa, eu devo muito favor a muitas pessoas que. Seu Zé, depois agora a gente senta sempre, me dá conselho. Então, eu hoje eu sou gratidão por ter nascido aqui em Nicuns, ter a família que eu tive, e que eu não sou uma pessoa da classe assim, mas eu tento ser humilde, eu tento levar a minha vida de todo jeito que minha avó me ensinou. Honestidade. Hoje eu passo mais a ouvir as pessoas. Eu não tenho muito tempo, muita paciência de ouvir, mas hoje eu trabalho mais isso. Exato. Ouvir uma palavra, ouvir a pessoa vir conversar comigo e poder ajudar, entendeu? E é isso. Então, muito obrigado a todos. Eu vou lá porque o serviço não me larga e eu não posso largar ele, né? Não posso largar meus clientes na mão. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Até mais. Nós gostaríamos de pedir à dona Sebastiana para fazer as suas considerações finais e fazer um momento de vibração para nós, pedidos. Neste momento, ela pedir também para o passe de distância, né, e a fluidificação das águas e o encerramento para nós. Vamos orando para Deus ajudar. E tem também os nossos companheiros do movimento espírita que está precisando de muita oração, os trabalhadores, para todos nós, para a nossa vida, nossa família. Não vamos esquecer nunca de pedir a Deus para nos dar força, porque tem dia que a gente sente a coisa muito pesada, certo? Então, o nosso trabalho não é fácil, mas é um trabalho importante porque ele nos possibilita o nosso crescimento, o entendimento da vida, e desta forma a gente está aproveitando mais a nossa existência, cumprindo mais com o que nós propomos antes de encarnarmos, né? Então nós vamos passar a palavra para a dona Tianinha, e eu gostaria o seguinte: hoje eu estou gravando esta reunião, né? Porque sempre no outro dia eu passo um vídeo, eu passo algum comentário, porque tem umas pessoas que não estão podendo assistir a reunião, mas está querendo sempre acompanhar o nosso estudo, a nossa reflexão, através de alguma coisa que eu passo. Então hoje eu estou gravando, depois se a gravação ficar boa, eu devo passar para eles, se caso alguém dos irmãos aí, ou das irmãs, não tiver problema em relação a expor a imagem, né? Porque para me passar o vídeo para eles eu tenho que botar no YouTube. E botar no YouTube e o mundo inteiro pode ver.
E esse negócio de imagem, a gente não pode mostrar a imagem de uma pessoa se ela não permitir. Se alguém falar assim, não, seu Zé, não coloca a minha imagem. Tá bom, eu não coloco. Tá, a palavra está com você, Tianinha, para as suas considerações finais e fazer o nosso trabalho de mentalização à distância. Então vamos dizer sempre, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a sua vontade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus nesse momento. Vamos cada um de nós abraçar os nossos seres, tanto os encarnados, desencarnados, principalmente aqueles que nos dão mais trabalhos, aqueles que são com os pensamentos diferentes. Vamos abraçá-los neste momento, deixando que Jesus nos abrace juntos, todos nós num só coração. Vamos assim elevando o nosso pensamento e vamos mentalizar Jesus em sua infinita bondade e misericórdia. Que Jesus, de suas mãos generosas, desçam até o nosso planeta Terra, luz cobrindo todo o nosso planeta, e cada pontinho de luz seja um coração acalentado nesta noite por Jesus, aliviando as dores físicas, morais, mentais, espirituais. Que cada um de nós possamos ser gratos a Jesus por tudo que Jesus faz por nós, por tudo que Jesus já fez por nós. E vamos assim nesse momento estar com os nossos corações plenos de amor uns com os outros, envolvendo o sentimento nobre que possa engrandecer cada um de nós. Vamos os nossos pensamentos imaginar com tais Jesus à nossa frente, aquele facho luminoso, visitando os nossos irmãos entubados, nas UTIs, nos leitos de todos os hospitais, nos lares onde nossos irmãos estão também recuperando, onde os nossos irmãos estão passando por aflições imensas, pelos corações que estão dilacerados pela ausência física. Vamos pedir, Jesus, que na sua infinita bondade e luz, acalente cada um dos seus irmãos, cada um dos que estão necessitando de ser alimentado, de ser aliviado de suas dores, que possamos todos nós contribuir com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, para o bem, em prol de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos. Rogamos a Jesus também pelos grupos, não só os grupos espíritas, mas onde houver 2 ou 3 pessoas congregando o teu nome, que Jesus esteja entre eles. E entre toda a humanidade, que possamos ser elos de uma corrente infinita de luz, que possa de ponta a ponta louvar, agradecer a Jesus pela sua luz, pelo seu comando, o nosso planeta. Que possamos entender e compreender que o nosso planeta está passando por momento de transição e que tudo vai se renovando e que nós vamos deixando os nossos velhos hábitos e vamos nos adaptando a este novo mundo que vem despontando e que depende de cada um de nós melhorar, de cada um de nós plantar uma semente nova para termos uma colheita em abundância no futuro. Possamos todos nós assim, com o coração cheio de luz, cheio de gratidão, de paz e de amor, agradecer a Jesus por mais um dia, agradecer a Deus pela sua criação, pela harmonia que rege todo o universo, que nós possamos aprender a nos organizar, a colocar em nós essa harmonia, que nós possamos ser gratos eternos e que juntos todos nós, num só coração com Jesus,
nesse momento, em momento de gratidão pelo nosso encontro desta noite, que possamos ser gratos todos os instantes das nossas vidas e vamos juntos para encerrarmos esse nosso encontro de hoje, pedindo a Jesus pela transformação das águas em remédio. Não só as águas que estão nos frascos diante de nós ou nos nossos lares, mas pelas nascentes, pelos fluentes do nosso planeta, que sejam sempre essa fonte luminosa de vida, de esperança. Rogamos a Jesus a tua bênção sobre os nossos lares, que Jesus adentre o nosso lar, andando pela nossa casa, abençoando cada pedacinho, cada cantinho dos nossos lares. E convidamos Jesus também para entrar em nossos corações. Vamos abrir as portas do nosso coração e deixar Jesus entrar neste momento. E assim, vamos repetindo a oração que ele nos ensinou. Não uma palavras ou palavras vazias, mas vamos sentir as palavras de Jesus falando em nosso coração, em nossa alma. E assim que encerrarmos, vamos agradecer mais ainda. E vamos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, de toda perturbação, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações, hoje e sempre. E damos por encerrado mais um estudo nosso. Que seja bendito toda a obra do Senhor em prol da humanidade, e assim seja. Voltando a palavra para o seu Zé. Que assim seja. Muito obrigado. Muita paz para a dona Tianinha, para todos os nossos companheiros que estão participando. É muita paz, muita luz que nós desejamos para todos vocês. Uma boa noite, muita paz, muita luz para todos. Fique com Deus, uma boa semana. E amanhã nós temos estudo com a Tianinha, né? Com fé em Deus. Né? Gratidão a todos, boa noite. Boa noite. Tá. Boa noite. Boa Estejam noite. todos na paz de Jesus. Boa noite. Que assim seja. Boa noite.